Tudo bem? Eu sou o Lucas, para quem não me conhece, e aqui eu quero te dar as boas-vindas para a série de aquecimento da Semana Dividendos para toda a Vida. Vai acontecer entre os dias 10 e 16 de outubro. Vai ser uma semana com um evento totalmente online, 100% gratuito, e lá vou te ensinar como que você vai fazer para chegar nos seus R$ 1.000 por mês pingando na conta todos os meses. Para você poder se inscrever, basta você clicar aqui no Instagram, você vai encontrar na bio o link, é só clicar lá e se inscrever, porque já começa na segunda-feira, hein? Tá chegando, então vamos nessa para você não perder absolutamente nada e chegar, construir a sua jornada aí de investidor com foco em renda passiva. Hoje, nessa semana de aquecimento especificamente, eu quero falar com você sobre o perfil que o investidor precisa ter para poder construir e chegar nesses R$ 1.000 na conta pingando todos os meses. E eu vou te dizer logo de cara uma coisa. Quando eu comecei a investir, né, eu particularmente, eu não sabia exatamente o que era essa história de renda passiva. Vou te falar que esse não era, não, essa palavra não fazia parte do meu vocabulário. E eu nem imaginava o que esse negócio, essa tal dessa renda passiva poderia fazer e impactar na minha vida financeira. E eu acho que de verdade a maioria das pessoas também não tem a menor ideia do que seja isso. Se você que está aqui neste momento assistindo essa live já conhece sobre isso, você, sem dúvida, é uma pessoa que eu posso considerar fora da curva, você é uma pessoa que está bem acima da média. Isso porque a maioria das pessoas não acaba aprendendo na escola, a gente não tem educação financeira na escola, a gente fala muito pouco sobre dinheiro, sobre investimentos em casa, né? Isso é um assunto pouco comentado, pouco conversado. Então, se você chegou até aqui e está assistindo essa live nesse momento, é porque você é uma pessoa que está fora da curva, você é uma pessoa acima da média, você é uma pessoa que já de alguma maneira conseguiu ser impactado por esse conteúdo e está interessado e buscando construir um futuro financeiro melhor. O caminho natural das pessoas e da grande maioria delas é trabalhar um monte durante a vida inteira, bastante mesmo, desde cedo e até muito tarde. Ao longo desse período de trabalho, buscar ser promovido para tentar ganhar cada vez mais e ter uma vida melhor, realizar os sonhos, dar uma vida mais confortável não só para a gente, mas para a família. Se preocupar sim com a aposentadoria, mas deixar para ver isso lá na frente, deixar para ver isso quando de fato começar a chegar perto da época de se aposentar. E a maioria das pessoas passa durante a vida tentando poupar dinheiro. E aqui que está o grande problema nessa última frase, poupar dinheiro. Porque poupar dinheiro é diferente de investir dinheiro. Poupar, na realidade, é o nome que a gente dá para você guardar dinheiro, para você separar um dinheiro e colocar em algum lugar em que você está protegendo e guardando essa grana. Investir dinheiro é algo completamente diferente. Investir é você colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor. Você colocar esse dinheiro para que ele passe a te gerar renda e para que ele acelere a multiplicação do seu patrimônio. Isso sim que vai nos fazer conseguir chegar lá na frente com um patrimônio mais bacana, com mais segurança financeira, com mais tranquilidade. Porque se você for ficar a vida inteira dependendo única e exclusivamente do seu trabalho, das suas horas trabalhadas por isso, eu vou te dizer que isso é extremamente arriscado e não muito inteligente. Pensa comigo, ó, se você for um profissional liberal, ou se você conhece algum profissional liberal, provavelmente, né, essa pessoa ela tem uma preocupação em não trabalhar, porque automaticamente não trabalhando, ela não recebe salário, ela não consegue atender um cliente, ela não consegue vender um serviço, ela não vai receber nada por isso. Então, se não trabalha, não ganha. Isso é um ponto de preocupação bem grande para quem é profissional liberal. Para quem é um prestador de serviço, a preocupação ela é muito semelhante. Se você não tem nenhum cliente para prestar aquele serviço, para vender o seu conhecimento em troca de uma remuneração, você também vai ficar sem renda. Então também é um ponto de bastante preocupação. Se você é uma pessoa CLT, você tem um contrato ali assinado com alguma empresa, você também tem uma preocupação, a preocupação de eventualmente perder o emprego e não ter mais trabalho, porque se isso acontecer, você fica sem renda também. Então, veja que a questão ficar sem renda nesses três exemplos que eu dei aparece em todos os casos para todas as profissões ou ramos de trabalho. Agora, você tendo uma renda passiva, você começa a virar um pouco essa história, você começa a virar esse jogo. Porque a renda passiva ela é a forma mais segura de você contar com uma renda que não te deixe exposto, que não te faça depender de cliente,
de alguém que queira contratar o seu serviço, do seu empregador, se você for um CLT. A renda passiva, ela é aquela renda que, independente do seu trabalho, das suas horas trabalhadas, de você trocar essas horas e o seu conhecimento por algo que no final das contas vai ser uma remuneração, você não depende disso para você receber renda, para você receber um dinheiro. Isso é renda passiva, isso é a forma mais eficiente de você chegar na sua independência financeira. Porque você não vai depender do seu trabalho, você vai ter liberdade de fazer o que você bem entender e ainda assim você vai continuar recebendo ao final do mês dinheiro, você vai continuar recebendo uma renda. Por isso que ela leva o nome de renda passiva, porque ela não depende de você. Agora, para você construir essa sua renda passiva, para você chegar e superar a marca desses R$ 1.000 de renda por mês que eu tenho tanto comentado com você, você precisa ter algumas características e seguir alguns passos bastante específicos. Caso contrário, você não vai conseguir chegar lá ou você vai demorar muito mais do que você precisaria. Beleza? Primeiro ponto muito importante é você não estar com a conta no vermelho. Esse é o nome que a gente acostuma dizer, né? O nome popular para você não ter nenhuma dívida com o banco. Quando a gente tem dívida, a gente paga juros extremamente altos, juros abusivos, isso vai corroendo a nossa renda, isso vai corroendo o nosso salário. Então, se você está no vermelho, por qualquer que seja o motivo, se você tem um empréstimo no banco, se você está no rotativo do cartão ou da qualquer que seja, cara, priorize pagar essa dívida. Caso contrário, você vai ficar correndo atrás sempre e não vai conseguir chegar. A gente tem uma única exceção sobre dívida, que é a questão do financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, normalmente, você consegue taxas bem interessantes. Então, quando você tem um financiamento imobiliário, que é um pagamento de mais longo prazo, com boas taxas, aí essa história de investir passa a fazer sentido. Agora, se você tem dívidas diferentes de uma dívida de financiamento imobiliário, cara, quita essas dívidas o quanto antes. Porque senão, de verdade, você não vai encontrar nenhum tipo de investimento que tenha um bom risco-retorno que te dê um resultado maior do que os juros que o banco vai te cobrar por aquele empréstimo, tá bom? Fechou o primeiro passo, não ter dívidas, não estar com a conta no vermelho. Bora para a segunda etapa, ter uma reservinha de emergência. Parece um clichê, mas é real. É importante você ter uma graninha ali para segurança, para quando der aquele aperto, se você precisar de uma grana não contada, né? Se você tiver algum gasto não planejado, que normalmente a gente dá o nome de emergência, né? Porque se não fosse uma emergência, se não acontecesse de uma hora para outra, a gente não chamaria de emergência. Então é legal ter uma graninha ali separada, pelo menos 3 vezes, né, o seu salário, pelo menos 3 vezes os seus gastos mensais. Então, sei lá, se você gasta R$ 3.000 por mês, mais ou menos ali, é legal você ter pelo menos uns 9, 10 mil reais guardado em algum tipo de investimento que te dê liquidez diária e que seja um investimento de baixo risco, para você poder usar na hora que você precisar, tá bom? Tem algumas opções bem legais. Você tem, por exemplo, o PagBank, que tem uma opção que rende 110% do CDI com liquidez diária, você tem o Banco Sofisa, você tem o Daicoval, você tem outras opções nos grandes bancos, né, Banco Itaú, Bradesco, Santander, você tem opções ali que rendem 100% do CDI com liquidez diária. Então tem opções bastante interessantes para você guardar a sua reserva de emergência. Fechado? E você pode ir construindo ela ao longo do tempo. Se você tem aí R$ 200 para investir por mês, pô, coloca R$ 100 na reserva de emergência e R$ 100 você investe. E aí, quando a sua reserva de emergência bater esses 3 meses dos seus custos, aí você pega aqueles R$ 200 e coloca só nos investimentos, não precisa mais ficar aportando na reserva de emergência. Beleza? Então já passamos por 2 etapas, não ter conta no vermelho, colocar uma reservinha de emergência aí, aquela garantia que vai te fazer dormir bem à noite. Vamos para a terceira etapa para você conseguir, né, chegar nesses R$ 1.000 por mês. Você não pode cair em golpes financeiros, golpes de pirâmides financeiras. Não faça isso. Cara, você vai ao longo da sua vida encontrar um monte de oferta que parece muito bom para ser verdade, parece tão bom para ser verdade que ela não é verdade, que ela é inclusive um golpe. Está muito na moda, sempre esteve na moda, pirâmides financeiras, mas neste momento está muito na moda as pirâmides financeiras, né, vestidas de investimentos em criptoativos, investimentos em Bitcoin, investimentos em cripto, mineração de cripto, isso daí é o que está na moda, tá cheio de notícia que você vê, né, faraó de não sei da onde, não sei o que de Bitcoin, tá cheio de gente aí, cheio de polêmica relacionada a esse tema. Então, cara, se te prometerem algum investimento sem risco, com uma rentabilidade muito alta, que parece boa demais para ser verdade, fuja.
fuja rápido, vira as costas e vaza daí, porque provavelmente isso é uma pirâmide, é um golpe e você vai perder dinheiro. Dinheiro esse que cá entre nós foi um dinheiro bastante suado, né? Você trabalhou bastante por conquistar essa grana. Então, não vale a pena você dar na mão de qualquer golpista aí que está querendo roubar a sua grana. Fechado? Então, cuidado com as pirâmides financeiras. Os grandíssimos investidores de todos os tempos conseguem ali em média 1,5%, 2% ao mês. E são os grandes investidores. Então, se alguém te oferece alguma coisa maior do que 1,5%, 2% ao mês, putz, esquisito, hein? Já fica bastante ligado que o negócio não é muito bom. Se alguém te oferece 1% ao dia, esquece. Isso aí é uma promessa furada, não existe, tá? Fechou? Vamos para a quarta etapa, então. Cuidado com dicas de investimentos de gerentes de banco e assessores de investimento. Existem bons profissionais? Óbvio que existem bons profissionais, mas também existem profissionais que estão trabalhando muito mais para o banco ou para a corretora do que para você, pequeno investidor. Então fica ligado com o que é ofertado para você como investimento, de um gerente de banco, de um assessor de investimento ou de alguém que esteja prestando esse serviço para você. Porque normalmente esses investimentos eles acabam sendo melhores para os bancos e não para você. Fechado? Então fica ligado. Nem todo investimento que for interessante para você vale a pena você entrar. Existem investimentos que não vão te gerar renda, na verdade, a maioria deles não te gera renda. Dependendo do seu momento de vida, do seu contexto, pode ser que um investimento funcione melhor e outro não. Eu já vi casos de um assessor indicar um investimento na renda fixa em um CDB com vencimento em 5 anos para uma senhorinha aposentada. Meu, essa senhorinha só ia poder vender, né, e pegar esse dinheiro daqui 5 anos. Ela é uma pessoa aposentada, ela pode precisar desse dinheiro por qualquer que seja o motivo, por uma questão de saúde, por alguma necessidade. Ela não pode ter nenhum tipo de dinheiro, parte do patrimônio dela, preso em um investimento com vencimento daqui 5 anos. Não dá para você fazer isso. Eu já vi também pessoas oferecerem, né, investimentos em criptoativos, em ETF de cripto, para pessoa que é aposentada, para uma pessoa que só investe em renda fixa. Como é que você me indica um investimento em criptoativo que é extremamente volátil, ou seja, sobe e desce enorme, para uma pessoa que só investe em renda fixa? A pessoa não está acostumada com aquilo. A chance de dar errado é enorme, a chance dela resgatar na baixa é gigantesca. Então, não entre em qualquer investimento se não é o seu perfil, não fique entrando em qualquer investimento porque de verdade muitos dos que são ofertados para a gente não é interessante para nós, é interessante para o banco, é interessante para a corretora, beleza? COI, tem, não sei se você já recebeu alguma proposta de investir em COI. Isso é um lixo. Quem investe em COI vai perder grana. É que nem você brincar de loteria, só que no mercado de investimento. A chance de você ganhar dinheiro depende de um monte de uma combinação de fatores que de verdade não vai acontecer. E se acontecer, foi uma baita de uma sorte. Então, cuidado com essas dicas de investimento. Entenda um pouco sobre investimento para que você não caia nessas furadas. Senão, você vai ficar colocando a vida inteira o seu patrimônio, o seu dinheiro investimento porcaria, que não vai te render nada, e vai perder uma excelente oportunidade de colocar o dinheiro trabalhar a seu favor, de começar a gerar renda passiva e depender cada vez menos do seu trabalho, para você não ficar preocupado se vai perder o emprego, se vai ter cliente, se vai ter alguém querendo contratar o serviço que você presta, qualquer que seja a sua área de atuação. Fechado? Além disso, um outro ponto bastante importante para você poder chegar nesses R$ 1.000 é que você precisa ter sim investimentos em renda variável. Sim, é extremamente importante, porque eu não conheço ninguém que ficou milionário investindo só em renda fixa. Não conheço, de verdade. A renda fixa ela é excelente para poupar o seu dinheiro, ela é excelente para proteger o capital, para fazer reserva de emergência, para fazer reserva de oportunidade. Dá para correr um pouco mais de risco na renda fixa, tentar ganhar uma rentabilidade maior? Sim, é possível, mas nesse caso, correr mais risco e buscar por rentabilidades melhores, a renda variável é muito melhor, tem muito mais opção, beleza? Então, não fica achando que só investir em renda fixa é o suficiente. Você vai precisar sim ter investimentos em renda variável. E quando eu falo de renda variável, vamos falar aí sobre fundos imobiliários, ações, ETFs, BDRs. Cara, investimentos, diferentes tipos de investimentos que consigam de fato te gerar renda e que consigam oferecer um potencial de valorização para o seu patrimônio, para você acelerar o crescimento de patrimônio, juntar dinheiro mais rápido, beleza? E colocar a grana para trabalhar a seu favor. Fundos imobiliários são excelentes geradores de renda, eles pagam dividendos todos os meses. Você consegue
com esses rendimentos, né, com esses rendimentos te ajudar a fazer aportes, te ajudar a pagar alguma conta, você consegue ter uma flexibilidade enorme recebendo essa renda com recorrência. Ações, você consegue conciliar receber dividendos com um potencial de valorização maior no valor da ação. Isso daí também é bom, é bastante importante. Você precisa ter os dois na carteira para poder fazer essa combinação e tirar o melhor de cada um. Pense o seguinte, uma ação, uma empresa, você vai conseguir, quando você investe nela, ao longo do tempo, conforme essa empresa for crescendo os negócios, você vai conseguir se beneficiar desse crescimento. Imagina que bacana se você tivesse investido na Apple 15 anos atrás, quando a Apple só fazia iPod. E olha que a iPod já era bem revolucionário, você deve lembrar aí o barulho que fez. Mas depois daquela época, meu, eles inovaram nos computadores, televisão, na forma de você salvar os arquivos na nuvem, no celular nem se fala. Então, até fone de ouvido os caras vendem horrores, né. Se você tivesse investido na Apple 15 anos atrás, você ia ter se beneficiado de todo esse crescimento, porque você teria né, usado este tempo todo como sócio. Então, encontrar boas empresas com perspectivas boas é parte fundamental da criação e multiplicação do seu patrimônio. Fechado? Outro ponto bastante importante, quando a gente fala desse monte de opção de investimento, é que você não pode, claro, pulverizar a sua carteira. Veja bem, pulverizar é diferente de diversificar. Diversificar é você ter um número de ativos razoável que consiga extrair retornos acima da média, sem que você esteja exposto, né, correndo risco demais. Agora, pulverizar é quando você compra tudo e enfia na sua carteira. Você quer comprar todas as ações da bolsa. Você vai lá e comprar uma ação de cada empresa. Você quer ter todos os fundos imobiliários na carteira. Meu, se você fizer isso, de verdade, o seu resultado vai tender ao resultado da média da galera. Se você coloca 60 ações na sua carteira, pô, vai lá e compra o índice do Ibovespa. Você compra um ETF que vai replicar ali a performance de 60 das maiores empresas e você não fica preocupado em ter que fazer, né, compras e vendas de 60 empresas diferentes. Então, não pulveriza carteira. Você não vai conseguir acompanhar com qualidade esses ativos, é humanamente impossível você sozinho conseguir acompanhar 30, 40 empresas, e aí se você não consegue minimamente fazer um acompanhamento, você de verdade não consegue saber se está tudo indo bem ou se você precisa revisitar a sua estratégia, se eventualmente chegou a hora de vender uma ação porque a empresa está desandando. Você não vai conseguir fazer isso com qualidade, então se você colocar muito ativo para dentro da carteira, você vai perder muito esforço para pouco retorno. Fechou? Eu gosto de falar o seguinte, ó, fundos imobiliários, eu sei que a galera gosta de número, né? A galera gosta de referência. Eu também gosto. Então, fundos imobiliários, entre 8 e 12 fundos imobiliários numa carteira já é mais do que suficiente. Beleza? Menos do que isso, putz, talvez você esteja muito exposto. Mais do que isso, começa a ficar difícil de acompanhar. Então, 8 a 12 é excelente. Quando a gente fala de ações, de 10 a 15 ações eu já acho que é um número muito bom. Mais do que isso, começa a ficar bastante ação, começa a ficar bastante empresa. Imagina, você ter 12 fundos imobiliários, mais 15 ações para acompanhar. Você está falando de 27 ativos, né? 27 investimentos diferentes para você minimamente, de tempos em tempos, dar uma lida e entender o que está acontecendo. É bastante coisa, né? Você tem outras coisas para fazer, você não é um investidor profissional, não é esse o objetivo. Você precisa colocar esforço no seu trabalho, aumentar sua renda, controlar seus custos e fazer boas escolhas no investimento. Depois que você escolheu, manda ver, segue os aportes rigorosamente todos os meses e não fica mais tendo que ler sobre todas as empresas da bolsa, não faz sentido, beleza? Agora, se o seu patrimônio é muito grande, estou falando assim, tipo, mais do que 500 mil reais investidos, aí beleza. 500 mil reais investido em ações e fundos imobiliários. Aí beleza, você pensar em aumentar mais esses ativos. Agora, menos de 500 mil reais, cara, até 12 fundos imobiliários, até 15 ações, tá mais do que suficiente. Não precisa mais do que isso. Você vai perder tempo e vai perder esforço e não vai conseguir otimizar o seu resultado. Fechado? Antes de eu dar algumas outras dicas para você aqui sobre como montar uma carteira equilibrada, né, para você conseguir de fato ajustar o seu perfil melhor para buscar esses R$ 1.000 por mês de renda passiva, eu quero te fazer um convite super importante. Vai rolar a semana Dividendos para toda a vida. É uma semana 100% online, totalmente gratuita, que vai rolar comigo a partir de segunda-feira que vem. Então, começando aí no dia 10, indo até o dia 16 de outubro, vai rolar esse evento. Para você poder se inscrever, basta clicar aqui no Instagram, você vai encontrar na bio o link.
clica lá e se inscreve. Nesse evento eu vou ensinar pequenos investidores, principalmente quem está começando agora, como investir para chegar nos R$ 1.000 de renda passiva pingando todos os meses na conta. Beleza? Então, se você gosta de renda passiva e está começando a investir, bora que esse evento Semana Dividendos para toda a Vida vai ser para você. Fechado? Fala, Jonathan, boa tarde. Tudo certo? Boa, chegando agora. Então vamos lá, galera. Eu vou fazer agora, eu vou dar algumas dicas para vocês de como montar uma carteira bem equilibrada, para você conseguir ter uma carteira que seja ao mesmo tempo defensiva, mas também tenha ativos ali para conseguir potencializar o seu patrimônio. Fechado? De forma bem simplificada, eu vou te dar alguns grandes guias, tá bom? Primeiro guia: temos que ter investimento em renda fixa. Sim, temos que ter investimento em renda fixa. É importante. 25% dos seus investimentos, do seu patrimônio, deveria estar em renda fixa. Isso já é um valor bem interessante. E aí, o que vai estar investido nesses 25% de renda fixa? Reserva de emergência, conta na renda fixa, né, nesses 25%. Caixa de oportunidade. O que é o caixa de oportunidade? Eu deixo um dinheirinho quando eu acho que não tem nada muito bom para comprar. Quando aparece uma oportunidade boa para comprar, eu pego aquele dinheiro do caixa e invisto naquele outro tipo de investimento que tem um potencial de retorno maior. É como se você ficasse guardando dinheiro no final do ano, né, novembro, dezembro, e você espera janeiro para você poder comprar roupa nova, para você ir no shopping fazer compra, porque janeiro tá tudo em promoção. Ninguém tá comprando nada em janeiro. Então você deixa a sua reserva de oportunidade, deixa a galera lutar pelas compras em dezembro, pagar tudo caro por causa do Natal, e você fica lá só olhando de fora. Quando chega janeiro, tá todo mundo sem dinheiro, ninguém consegue comprar nada, você chega com grana lá e compra um monte de mais coisas pagando menos, beleza? Então esse é o caixa de oportunidade, só que no mundo dos investimentos. Também tesouro direto. Se você investe em tesouro direto, e eu recomendo que você tenha algum tipo de investimento em tesouro direto. Tesouro direto é o investimento mais seguro que a gente tem disponível e a gente tem rentabilidades bem interessantes, muito acima da poupança ali no tesouro direto. Tesouro direto também entra dentro do universo de investimentos de renda fixa, dentro desses 25% da sua carteira. E tem, claro, os CDBs, né? Quando você investe no banco, você está falando aí de emprestar dinheiro para o banco através de um CDB, você está financiando o banco que vai fazer empréstimo para alguém. Então, CDBs também são aí investimentos em renda fixas, LCI, LCA e todas as outras variações. Fechado? Beleza, então 25%, um quarto dos seus investimentos em renda fixa. Fechou. Passamos a régua. Próximos 25%, investimentos em fundos imobiliários. Pode ser imóveis? Ah, beleza, pode. Se você investe em imóvel, você considera aqui dentro desses 25% de fundos imobiliários. Eu estou te falando fundos imobiliários porque fundos imobiliários são muito mais interessantes de investir do que imóveis, tá bom? Fiz uma live aí recentemente, procura aqui no Instagram, você vai encontrar eu falando sobre vantagens de fundos imobiliários perante imóveis. Fechou? Então, fundos imobiliários são ótimos geradores de renda, eles pagam dividendos todos os meses. Então, é ótimo para a gente colocar nossa renda passiva, nosso dinheiro para trabalhar por nós. Além disso, eles têm ali, né, eles conseguem com essa renda nos ajudar a fazer mais aportes, então você recebe uma remuneração dos fundos imobiliários e aí você consegue aportar em outros investimentos. Ou você também consegue, se você precisar e quiser, usar para pagar alguma conta, ajudar a fechar a conta do mês, fazer algum desejo que você tem, pagar alguma viagem, alguma coisa assim. Além disso, fundos imobiliários são menos voláteis. Eles têm um sobe e desce menor do que, por exemplo, ações. Então é bacana você ter mais um pedacinho do seu patrimônio mexendo pouco no dia a dia. Fechado? Fundos imobiliários são excelentes. Eu vi aqui que o PH fez uma pergunta. Pessoal, quem tiver dúvida e mandar, no final eu vou responder, tá? Falando sobre imposto de tesouro direto. Beleza? Então, 25% da sua carteira, fundos imobiliários. Esses caras são muito feras, precisam estar na sua carteira para te dar rendimento recorrente. Os outros 25%, a gente já falou de metade, né? 25% renda fixa, 25% fundos imobiliários. Vamos falar agora dos próximos 25%. Ações. Ações também são geradores de renda, mas eles vão te dar um potencial de valorização maior ao longo do tempo. Então você precisa sim ter ações na sua carteira. Você precisa se beneficiar e ser sócio dessas empresas que vão dar muito certo no futuro, porque você vai ser remunerado e recompensado pelos dividendos e pela valorização das ações. É um ganha-ganha, beleza? Além disso, você também consegue correr um pouquinho mais de risco aqui nas ações, né? Lembra da máxima risco-retorno. Se você só tem investimento de baixo risco, você só vai ter investimento de baixo retorno.
Então, se você quiser investimentos que te deem retorno maior, você vai ter que correr um pouco mais de risco. As ações são uma excelente forma de você conseguir encontrar um bom equilíbrio entre risco e retorno. Fechado? E vamos então para os nossos últimos 25%, né? Já falamos que um pedaço da carteira era um quarto da carteira renda fixa, um quarto fundos imobiliários, um quarto ações e o outro um quarto que está faltando, investimentos dolarizados, investimentos em moeda forte. Isso porque a gente mora no Brasil, né? Você sabe que o Brasil não é para os fracos, que é com emoção sempre, né? É eleição, crise política, crise fiscal, crise de não sei da onde, crise de tudo quanto é lado. Então é, é uma emoção grande. Você investir só no Brasil tem um risco inerente ao risco do país, ao risco de um país que não é um país envolvido, que é um país ali que está nesse caminho ainda. Então é legal você ter uma parte dos seus investimentos que estejam expostos, digamos assim, a países ou moedas mais fortes, mais robustas, com menos emoção. Então, investimento em moeda forte, né? Pode ser na bolsa dos Estados Unidos, até na bolsa da China, né? Alguma bolsa na Europa. Você consegue investir abrindo uma conta lá fora, mas você consegue investir também pela sua própria corretora aqui no Brasil. A gente amanhã vai falar mais sobre corretoras e tipos de investimento em corretoras. Se você tem moeda, tipo, você tem dólar, você tem euro, você tem alguma moeda forte, isso também é considerado como um investimento dolarizado. É um investimento que é uma reserva de valor, né? Podemos dizer assim, talvez não seja exatamente um investimento, é uma reserva de valor, mas uma reserva de valor de moeda forte. Você deve, não sei se você vai lembrar, tá? Mas em algum momento da nossa vida, R$ 1 comprava $1. Isso faz tempo, né? E desde lá a gente pode ver que as coisas só sobem, né? O real cada vez se desvaloriza mais frente ao dólar. Então, putz, a chance é que isso vai continuar acontecendo ao longo do tempo. Então, se você tem uma moeda forte, provavelmente isso vai te defender um pouco mais do risco do Brasil, que é o risco que a gente está inerente aqui, visto que a gente trabalha aqui, investe aqui, gasta aqui, faz tudo aqui, né? Ouro, se você quiser ter ouro, ouro também é uma reserva de valor, ela é extremamente defensiva. Dificilmente você vai ganhar dinheiro com ouro, mas quando acontecer uma mega crise, aí o ouro vai ajudar a proteger a sua carteira, porque vai tudo desvalorizar e o ouro vai se valorizar. Então ele ajuda a segurar um pouquinho, colocar um pouco o pé no freio da desvalorização. Então ter um pouco de investimentos atrelados, né, e expostos ao ouro, também é algo que a gente pode considerar aqui dentro dos 25% chamados investimentos dolarizados. Fechado? Isso aqui é um guia. Por que eu estou te falando que é um guia? Porque, cara, imagina que tudo isso aqui está se mexendo, né? Você está fazendo aporte, tem coisa se valorizando, tem coisa se desvalorizando, tem uma renda fixa que deu vencimento e o dinheiro cai na sua conta, você está gastando dinheiro em alguma coisa, então tudo isso é muito móvel, né? Nada disso é parado, nada disso é estático. Então, esses 25%, né, de cada um desses pedaços que eu falei aqui são um guia. Você não vai conseguir cravar 25% em cada um deles o tempo inteiro, mas você sabe que se, por exemplo, as suas ações estão representando 60% do seu patrimônio, putz, talvez você esteja exposto demais ao universo de ações. Talvez seja a hora de você rebalancear, vender um pouco ações ou parar de aportar nas ações e começar a aportar em renda fixa ou investimento dolarizado ou em fundo imobiliário. Você vai ajustando ao longo do tempo. Fechado? Isso então é como se fosse uma bússola, como se você estivesse aí navegando e você precisasse de uma bússola para entender qual que é a direção da terra firme. Não quer dizer necessariamente que você vai acertar exatamente aquela praia ali que você está chegando na ilha, tá bom? Fechado? Antes de eu responder as perguntas aqui, eu quero só fazer um convite para quem chegou no meio. Vai rolar a Semana de Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 10 e 16 de outubro, ou seja, a partir de semana que vem. Vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito comigo, onde eu vou te ensinar como você investe para ter R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Principalmente se você for um investidor iniciante. Fechado? Então, para se inscrever aqui no Instagram, na bio você vai encontrar o link, clica lá, se inscreve para você não perder nada. Essas aulas não vão ficar disponíveis aqui no Instagram nem no YouTube. As aulas serão fechadas só para os alunos que se inscreverem aqui para participar do evento comigo, tá bom? Então, para você não perder, se inscreve lá. Eu vi aqui passando uma pergunta sobre quando a gente está falando sobre investimentos em renda fixa, eu comentei especificamente sobre investimentos em tesouro direto. E aí veio uma dúvida barra comentário, né? Pô, mas tesouro direto tem imposto.
não tem problema, tá? A maioria dos investimentos você paga imposto, você vai pagar imposto sobre o lucro. A gente paga imposto sobre o nosso salário, a gente paga imposto sobre os produtos que a gente consome, a gente paga imposto sobre os investimentos que a gente investe, pelo menos a maioria deles. Então, não é um problema. Mesmo porque o imposto ele é aplicado sobre o lucro. Quando você compara um investimento em tesouro direto versus um investimento numa poupança, vale a pena pagar imposto, porque o retorno que o tesouro direto vai te dar vai ser muito acima do retorno que uma poupança te entrega. Então, mesmo pagando imposto, ainda assim vai sobrar bastante dinheiro. Além disso, o investimento neste exemplo aqui, né, da dúvida no Tesouro Direto, é o investimento considerado o mais seguro disponível que a gente tem. Mais seguro ainda que a própria poupança. Então, não fica muito noiado aí com essa história de imposto. Cara, é lógico, é melhor não pagar do que pagar, né? Legalmente. Pô, se você investe num fundo imobiliário, o dividendo é isento de imposto, que bom, ótimo. Você não está dividindo um pedaço do seu lucro com a Receita Federal, com o Leão. Agora, não deixe de investir em alguma coisa que seja segura e dê um retorno maior, pelo simples fato de que, eventualmente, você vai ter que pagar imposto. Entenda como você vai conseguir usar as regras, colocar o livro de regra embaixo do braço, para você conseguir usar isso melhor. O que eu estou querendo dizer? Se você investe no Tesouro Direto, a tabela de imposto do Tesouro Direto ela é regressiva. Isso quer dizer que quanto mais tempo você deixa investido, menos imposto você paga. Então não invista no Tesouro Direto para você resgatar daqui um mês, daqui 2 meses. Invista no Tesouro Direto para você tentar ficar pelo menos 2 anos, porque aí dessa forma você vai pegar a menor alíquota de todas no imposto. Mas você vai pagar o menos possível, você vai dividir a menor quantidade de valor possível com a Receita Federal, beleza? Então, usa essa história aqui, dessas regras a seu favor, mas não deixa de investir num bom investimento, porque você vai ter que pagar imposto sobre o lucro. Fechado? Galera, acho que é isso aqui das dúvidas que eu peguei, essa foi a principal que passou. Então, fechamos aqui a nossa semana, quase fechamos a nossa semana de esquenta para a semana de dividendos para toda a vida. Hoje foi a penúltima live, amanhã será a última, e amanhã a gente vai falar de um tema bem bacana. Eu vou te ensinar como que você faz para começar a entrar nesse universo, como que você escolhe a sua corretora de valores, a melhor corretora para você. Fechado? Então, não perde a live de amanhã, vai acontecer também mais ou menos aí próximo das 5 horas da tarde. Fechou? Valeu, galera. Um grande abraço e até amanhã.